Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Hoje veremos como foi que países como Angola, Guiné-Bissau e Moçambique se tornaram independentes de Portugal. Angola, Guiné-Bissau e Moçambique lutaram pela independência contra Portugal de 1961 a 1974. Esse movimento faz parte do processo de descolonização da África, que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, que defendia o direito dos povos colonizados à independência. Portugal, que tinha um regime ditatorial, não queria perder as suas colônias africanas. Vários movimentos nacionalistas nas colônias africanas recorreram à luta armada como forma de resistência ao colonialismo. Eles tiveram o apoio de países socialistas e africanos independentes. A guerra terminou em 1974, após a Revolução dos Cravos em Portugal, que reconheceu a independência das colônias africanas. Angola, Guiné-Bissau e Moçambique se tornaram independentes em 1975. As causas e as motivações dos movimentos de libertação e do governo português em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique foram complexas e variadas, mas podem ser resumidas da seguinte forma. Os movimentos de libertação buscavam o fim do domínio colonial português, que durava há séculos e impunha uma política de exploração econômica, opressão política e discriminação racial aos povos africanos. Eles também aspiravam a construir nações independentes, soberanas e progressistas, baseadas nos princípios do nacionalismo, do socialismo e do panafricanismo. O governo português, por sua vez, resistia à descolonização, alegando que as colônias eram parte integrante da nação portuguesa e que a sua manutenção era essencial para a preservação da identidade, da grandeza e da segurança de Portugal. Além disso, o regime ditatorial de Salazar e Caetano temia que a perda das colônias provocasse uma crise econômica, social e política em Portugal e que abrisse espaço para a influência de potências estrangeiras, como a União Soviética, a China e os Estados Unidos, na África. A Guerra Colonial Portuguesa, que se estendeu de 1961 a 1974, foi o resultado desse conflito entre as aspirações dos movimentos de libertação e a intransigência do governo português. Foi uma guerra longa, sangrenta e desgastante, que envolveu milhares de soldados, guerrilheiros e civis, e que teve consequências profundas para a história de Portugal e dos países africanos envolvidos. A guerra só terminou com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, que derrubou o regime salazarista e abriu caminho para a independência das colônias portuguesas na África. As principais ações militares, políticas e diplomáticas realizadas por ambos os lados nas guerras coloniais portuguesas foram: do lado português, o envio de cerca de 800 mil soldados para combater nas 3 frentes de guerra, com o apoio de aliados como a África do Sul e a Rodésia, atual Zimbábue. A implementação de uma política de assimilação cultural e integração política das populações nativas, que concedia a cidadania portuguesa aos que se adaptassem aos valores e costumes da metrópole. A tentativa de obter o reconhecimento internacional da sua soberania sobre as colônias, recusando-se a aceitar as resoluções da ONU que condenavam o colonialismo e apoiavam o direito à autodeterminação dos povos. A resistência às pressões diplomáticas e econômicas dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que defendiam a descolonização como forma de evitar a expansão do comunismo na África. Do lado dos movimentos de libertação, a organização de guerrilhas armadas que realizavam ataques contra as forças portuguesas e as infraestruturas coloniais, utilizando táticas de guerrilha e terrorismo. A formação de alianças políticas e militares entre os diferentes movimentos de libertação, como a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, CONC, que reunia o MPLA, o PAIG e a Frelimo. A busca de apoio internacional dos países socialistas, como a União Soviética, a China e Cuba, que forneciam armas, treinamento e assistência financeira aos guerrilheiros. A proclamação unilateral da independência de alguns territórios, como a República da Guiné-Bissau, em 1973,
e a República de Cabo Verde, em 1975, que foram reconhecidas por vários países. As guerras coloniais portuguesas terminaram com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, que derrubou o regime ditatorial de Salazar e Caetano e abriu caminho para a independência das colônias portuguesas na África. As guerras coloniais portuguesas foram um conjunto de conflitos armados que ocorreram entre 1961 e 1974 nas províncias ultramarinas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, onde movimentos de libertação nacional lutavam pela independência desses territórios em relação a Portugal. Essas guerras tiveram grandes impactos e consequências para as populações locais e para Portugal, tanto no plano político, econômico, social e cultural, como no plano humano e ambiental. No plano político, as guerras coloniais portuguesas contribuíram para o fim do regime ditatorial do Estado Novo, que se recusava a conceder a autodeterminação às colônias, e para a instauração da democracia em Portugal, após a Revolução dos Cravos em 1974. Essa revolução permitiu também o início do processo de descolonização, que resultou na independência das antigas províncias ultramarinas entre 1974 e 1975. No entanto, esse processo foi marcado por conflitos internos, violência e instabilidade política nos novos países africanos, que enfrentaram guerras civis, golpes de Estado e regimes autoritários nas décadas seguintes. No plano econômico, as guerras coloniais portuguesas representaram um enorme custo financeiro para Portugal, que teve que mobilizar cerca de 1 milhão de soldados e investir em armamentos, infraestruturas e assistência social nas colônias. Esse esforço bélico comprometeu o desenvolvimento econômico e social do país, que se manteve atrasado em relação aos demais países europeus. Além disso, a perda das colônias significou a perda de importantes mercados e fontes de matérias-primas para Portugal, que teve que se adaptar a uma nova realidade econômica após a descolonização. No plano social e cultural, as guerras coloniais portuguesas provocaram profundas transformações na sociedade portuguesa e nas sociedades africanas. Por um lado, a guerra gerou um grande fluxo migratório de portugueses que deixaram as colônias para se instalarem em Portugal ou em outros países, como o Brasil, a França e a África do Sul. Esse movimento causou um impacto demográfico e cultural no país, que teve que acolher e integrar milhares de retornados, muitos deles mestiços ou africanos. Por outro lado, a guerra também estimulou o surgimento de movimentos sociais e culturais que contestavam o regime colonial e defendiam a paz, a liberdade e a democracia, como o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento das mulheres e o movimento dos artistas e intelectuais. No plano humano e ambiental, as guerras coloniais portuguesas causaram um enorme sofrimento e destruição para as populações locais e para os combatentes portugueses. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas morreram nos 3 teatros de guerra, entre civis e militares, e que milhões de pessoas ficaram deslocadas, feridas ou traumatizadas. A guerra também deixou sequelas físicas e psicológicas nos veteranos portugueses, muitos deles com deficiências, doenças ou transtornos mentais. A guerra ainda teve graves consequências ambientais, como a devastação das florestas e dos rios, a poluição do solo e da água, a perda da biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais. As dificuldades e os desafios enfrentados pelos combatentes e pelos civis. Os soldados portugueses, recrutados à força, lutaram contra guerrilheiros apoiados por países comunistas, em condições precárias e desfavoráveis. Os guerrilheiros africanos, armados com dificuldade, resistiram contra um exército superior, em situações de perigo e escassez. Os civis, tanto portugueses como africanos, sofreram com a violência, a destruição e o sofrimento causados pela guerra. Eles perderam as suas vidas, as suas casas, as suas famílias e as suas identidades. As guerras coloniais portuguesas deixaram marcas profundas nas sociedades envolvidas. A guerra colonial portuguesa ressalta a importância da autodeterminação e independência, inspirando povos dominados a buscar nações independentes. A resistência portuguesa à descolonização levou a um conflito de 13 anos. A guerra influenciou significativamente a política, culminando na Revolução dos Cravos que encerrou a ditadura do Estado Novo. Após a Revolução, Portugal negociou a independência dos territórios africanos, destacando a importância do diálogo na resolução de conflitos. Chegamos ao fim de mais um vídeo.
se inscreva e acione o sininho para receber as notificações, vídeos novos aos sábados às 15 horas. No próximo vídeo veremos como estão os conflitos da Guerra Civil na Colômbia. Enquanto espera, veja a playlist aqui nos cards. Até a próxima!